Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais uma reunião do NEP-GCL aqui. Hoje, a sexta semana, no fim, vamos ver os finzinhos só do capítulo 15 e começar o capítulo 16. Então, na última reunião, faltaram os dois últimos versículos só para a gente ver, que é o seguinte: quando vier o Paracleto, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse testemunhará a meu respeito. Testemunhai também vós, porque estáis comigo desde o princípio. Então, o primeiro, quando vier o Paracleto, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse testemunhará a meu respeito. Então, vamos ver o que ele fala aqui. Bom, com o Paracleto a gente sabe que a gente considera como sendo a nossa doutrina espírita, né? Só um iniciozinho, assim, mas quando vier o Consolador, aqui ele considera, o Cláudio Fajardo considera na tradução, em vez de Paracleto, né, ele considera o Consolador, que depende aí de algumas traduções, outras traduções também consideram isso, né? O Consolador vai vir. É uma certeza que está expressa nessas palavras do mestre, é óbvio. O espírito, no estágio de... É interessante isso que ele fala, porque ele considera, assim, esse nosso envolvimento, vamos dizer assim, com essa proposta da doutrina espírita, né? Ele considera, assim, de uma maneira individual, né? O espírito, no estágio de imaturidade, não consegue, muitas vezes, assimilar uma proposta superior de conduta, como a de Jesus. No caso, como seriam os discípulos naquele momento, né? Muitos não estavam entendendo por completo qual seria a proposta de Jesus, né? Da missão de Jesus, né? Não alcançando o entendimento, busca, como dissemos anteriormente, eliminar por todos os meios o que para ele é ainda incompreensível. Então, Jesus falou tantas vezes da ida dele, né, e a gente comentou, né, quando a gente não aceita uma determinada coisa, a gente faz de conta que não escuta, né, a gente, inconscientemente, a gente não aceita aquilo, é como se a gente não ouvisse, né, um ouvido seletivo quase, né. Mas o progresso é a lei natural, e evoluindo, o ser espiritual vai automaticamente aderindo às propostas de renovação e aceitação da realidade última, que é o perfeito ajustamento às leis universais, que é o entendimento que traz para a gente, né, que nos auxilia a doutrina espírita, né? Este é o instante da chegada do Consolador. Olha que interessante, ele compara a chegada do Consolador com um momento ali de maturidade do espírito, né? Ou seja, o momento em que a criatura está preparada para aceitar a verdade que liberta, seguindo assim pelo caminho que a conduz à vida. Eu achei interessante essa relação que ele faz, né, com o nosso ajustamento às leis divinas, que corresponde à nossa maturidade espiritual, né, com a chegada do Consolador para nós, né? Como a chegada no sentido de realmente a gente aceitar aquilo, entender aquilo, né? Assimilar aquela mensagem, né? E seguindo, que eu vos enviarei da parte do Pai, vos hei de enviar, né? Aqui está repetido, né? Desculpa. Esse momento sublime de evolução a que nos referimos no parágrafo anterior, é a exteriorização plena do ser. Desculpa, é a exteriorização plena do eu, aquele Cristo interno, né? Da centelha divina, ou do Cristo interior, que a gente falou tanto aí nas últimas semanas da questão da nossa centelha divina, que à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, ela vai se expandindo e vai se exteriorizando cada vez mais, né? Então, ele fala dessa exteriorização plena dessa centelha divina. Assim, é pela aceitação dessa natureza divina que herdamos da parte do Pai, que nos capacitamos a ampliar esse eu por irradiação do amor e do altruísmo inerente a todos nós. O Consolador
vem do Pai, através de sua lei, que a todos encaminha. Porém, quem envia é o Cristo, definindo para nós a parte de responsabilidade que nos cabe dentro de todo esse processo de evolução consciente. Então, como para nós, muitas vezes, é tão difícil a gente fazer esse processo sozinha, né? Então, e com certeza seria impossível para nós, por isso que ele envia o Cristo, né? Para que ele traga para nós, para que ele acorde os nossos corações para essa verdade. Aquele Espírito da verdade que procede do Pai testemunhará de mim. O que procede do Pai é verdade, pois em Deus não há contradição. E o Espírito da verdade pode ser entendido aqui como aquele estado de amadurecimento que atingiram os espíritos que sabem que o que importa é amar e não ser amado. Estes que já atuam em um plano maior de cocriação, já exteriorizam de forma mais harmonizada a virtude de servir, pois o Pai é causa, poder criador, e essa herança, quando dinamizada pela criatura, transforma-a em agente fecundador do bem, pois, ao irradiar o que recebe do superior em favor do que lhe é inferior, entra no fluxo da vida testemunhando, desta forma, o Cristo, que nada mais é do que a expressão do eterno em nós. Assim, entendemos porque o testemunho cristão não é posto, pois é conquista a ser efetivada dos séculos e séculos. Pois, como nos esclarece o apóstolo dos gentios, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quer falar alguma coisa? Quem? Não? Então, continuando, vai. Testemunhar também. Testemunhai também vós, porque estáis comigo desde o princípio. É interessante, né? Testemunhai vós também, né? Porque ele falou aqui, né, antes, que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade que procede do Pai. Esse Espírito da verdade, esse testemunhará a meu respeito. Esse Espírito da verdade, que tantas vezes a gente entende como sendo aí a doutrina espírita também, né, que trouxe a doutrina espírita, mas ali no finalzinho ele coloca esse Espírito da verdade como sendo nós mesmos, né? Nós mesmos, assim, nesse momento de maior maturidade espiritual, né? Então, nós mesmos vamos testemunhar, né? Então, testemunhar também vós, porque estáis comigo desde o princípio. E vós também testemunhareis. Jesus fala aqui da certeza do testemunho por parte dos discípulos, uma previsão feita por ele, que ele sabia exatamente, ele podia prever, né, o que iria acontecer com aqueles discípulos. Previsão essa fundamentada na lei da evolução, porque mais cedo ou mais tarde todos testemunharemos a verdade de forma natural e plena. Então, quando ele fala em testemunho aqui, a gente não pode entender simplesmente o testemunho no sentido da testemunho final, né, da morte, do sacrifício final. Não, mas o testemunho a cada dia, a cada ato, né, que está exteriorizando aquele Cristo interior, que está mostrando a plena execução da lei da evolução, da vontade divina, né? Assim, conforme a gente vai evoluindo, né? Aí a gente vai testemunhando, né? Exatamente. Isso aí. Assim, o vós aqui, esse vós, né? Vós também testemunhareis. O vós aqui refere-se não só aos discípulos do início da nossa era, mas a todos nós, os que nos encaminhamento dos dias
fizerem a opção pelo Evangelho de Deus, como você estava falando. E como dissemos há pouco, todos, sem exceção, atingiremos tal condição, pois é fato expresso nas próprias Escrituras que nenhuma ovelha se perderá. Pois desde o princípio estais comigo. Interessante isso, né? Porque desde o princípio parece que é desde o princípio que ele encarnou aqui, né? Que ele chamou os discípulos, tal, né? Mas a gente pode pensar esse princípio muito antes disso, né? Que é o que ele vai falar aqui. Ao se expressar desse modo, amigo Rabi não falava apenas do início de sua missão entre os homens, mas de um princípio que nos retorna às origens. Martins Peralva comenta no livro O Pensamento de Emmanuel a longa viagem feita pela nômada divina ou princípio espiritual. Quer dizer, nós estamos com ele desde que nós éramos uma mônada divina, né? Na fase preambular, a mônada luminosa, que mais tarde será espírito, ser inteligente, vai sendo envolvida como energia divina em fluidos pesados, perde sua luminosidade, condensa-se no reino mineral e prossegue depois para o animal, né? Isso quer dizer que, no princípio, havia uma luminosidade na mônada oriunda do Criador. Isso é fato, pois ela saiu dele e de sua própria substância. Um pouquinho só. Silvinha chegando aí. E aí, é a esse momento sublime que Jesus faz referência ao assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, essa vossa luz que existe dentro de nós desde que nós éramos uma mônada divina, né? Portanto, a expressão usada pelo Senhor desde o princípio, estais comigo, está corretíssima, pois a centelha divina, o Cristo interno, que é o agente impulsor constante da individualidade, está desde o princípio dos tempos, nosso aqui, com o Cristo cósmico, do qual se individuou. Sendo que, ao testemunhar a verdade crística, de forma consciente, é que será implantada na criatura a virtude, fixando assim em seu íntimo a virtude como conquista divina. Algum comentário aqui? É assim, ele fala desde o princípio. Mas a gente tem que pensar mesmo, porque se ele foi nomeado, vamos dizer assim, né? Nomeado o governante desse planeta, então ele está desde o início com o pai, né? Ajustando tudo que tem que acontecer aqui, toda a preparação do planeta. Isso. Né? Então, Exato. realmente, ele está desde o princípio. É isso aí. Boa noite, Silvinha. Silvinha chegou aí depois. Silvinha, nós estamos encerrando esse capítulo 15 aqui, eu vou até parar aqui, porque faltava só um tiquinho para a gente ver, né? Eu vou abrir aqui na sequência, um pouquinho só, gente. Eu vou abrir aqui na sequência para nós o capítulo seguinte, que a gente vai começar agora. Boa noite, desculpa o horário. Boa noite. Aqui. É isso aí, isso aqui é importante. Então, espera aí que eu estou colocando aqui. Espera aí. Então, hoje a gente começa, então, o capítulo 16, tá? Capítulo 16, que, na verdade, porque o finzinho do capítulo 15 tinha esse mesmo título aqui, a perícope, né? Os discípulos e o mundo. E aqui, na verdade, o comecinho, os 4 primeiros versículos, apenas que a gente vai ler aqui agora,
É como que uma sequência daquelas orientações que ele estava dando ali, tá? Então, ó, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo aquele que vos tenha matado suponha estar oferecendo serviço a Deus. Como é forte isso, né? E farão essas coisas porque não conhecem o Pai nem a mim. É um versículo, é uma fala que a gente já até viu aí com relação a isso. Mas vos tenho falado essas coisas a fim de que, quando vier a hora delas, vos lembreis de que eu vos disse a respeito delas. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque eu estava convosco. Como ele sabia que agora ele estava partindo, né? Então ele tinha umas últimas orientações, né? Então ele está falando de coisas complicadas que poderão acontecer com eles, né? Primeiro, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Vamos ver, olha. Jesus se refere, quando ele diz tenho-vos dito essas coisas, é lógico que ele se refere aos ensinamentos que vinha ministrando, né? Esse trechinho aqui, esses 4 versículos, é óbvio que é a continuação do capítulo anterior, né? Mas quando ele se refere aqui, Jesus se refere aos ensinamentos que vinha ministrando, mas eu acrescentaria aqui essas coisas, essas últimas orientações, né? Principalmente o que está no versículo 2 aí, que a gente vai ver, né? Mas a gente chega lá. Ai, meu Deus do céu. Pera um pouquinho só, gente. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Pera um minutinho só, gente. Desculpa aí, só um instante, viu? É que como a gente pega lá do... Às vezes vem umas coisas repetidas aí, e eu leio, mas às vezes eu estou lendo com meio rápido, e às vezes não percebo certas coisas. Desculpa. Pronto, então tenho-vos dito essas coisas para vos preservar de alguma queda, né? Tudo nas recomendações de Jesus tem uma razão de ser. Aqui era para preservar de alguma queda aqueles que já haviam acordado para as realidades do Espírito. Porque eles podiam estar aí felizes, seguindo Jesus, entendendo a mensagem, entendendo as orientações que ele estava dando, tudo, mas eles iam passar por um momento, assim, muito complicado, né? Muito, né? Primeiro iam ver a reação do Judas, depois a crucificação, e tantas coisas que iam acontecer com eles também, né? E poderia acontecer de alguns, por conta de tanta dificuldade, cair, né, de alguma queda daqueles ali. Então, ele está falando isso para alertar que realmente ele sabia que iam acontecer algumas coisas complicadas com eles, mas que eles ficassem firmes, né, que tivessem fé nele, né. Jesus sabia, e já dissera isso antes, que seus seguidores de todos os tempos, muito sofreriam nas mãos daqueles que detêm o poder transitório.
Por isso, alertava seus amigos sobre o que ocorreria, de tal forma que eles se preparassem para o que havia de vir, e que não duvidassem, né? É que demonstramos ter assimilado o conteúdo evangélico quando, na reação, isso que é importante, na reação, temos uma postura de compreensão e amor para com o agente indutor da emoção. Ou seja, ter uma atitude fraterna é comum naquele que já busca a evangelização de si mesmo. Porém, mais importante é reagir de forma afetuosa quando somos agredidos. Isso é muito importante, né? Porque quando você faz uma atitude pensada, tal, né? Ah, eu vou agir de tal maneira, tudo bem, né? Você raciocina antes, você se prepara, tal. Mas quando você responde alguma coisa assim de bate-pronto, né? Você recebe uma agressão qualquer, uma ofensa qualquer, assim, a reação é o que vem, né? Então, a gente identifica mais a pessoa que já tem uma certa elevação na reação do que na ação. A ação é pensada. A reação é aquele bate-pronto, que vem sem muito raciocínio, né? Ela vem do jeito que está lá dentro, né? Com isso, é como se o meigo pastor dissesse: vós sereis perseguidos, injuriados e até sacrificados em seus maiores interesses. Portanto, não reagis com a mesma imaturidade, pois esta, além de alimentar o processo de ódio, pode provocar uma queda de difícil recuperação. Então, às vezes, por uma reação assim, né, impensada, que vem de lá sem nenhum filtro, né? A ação tem filtro, a reação não tem filtro, né? Às vezes, ocorre processos aí que duram, que para reajustar aquilo fica complicado, né? Meditemos sobre essa lição, pois quantas vezes não somos acometidos de uma emoção doentia, mesmo alertados que somos pelos disseminadores do bem, que existem em todos os lugares, e ao invés de unir, mais trabalhamos para a dissensão, que nos conduz a um constante atraso em matéria de conquistas espirituais. Tenho-vos dito essas coisas para vos preservar de alguma queda. E essas coisas têm-nos sido ditas em todos os tempos e em todas as línguas, de todas as formas. É lógico que essas reações bem estruturadas é só com o tempo mesmo, né? É o nosso processo, né? Fala, Silvinha. Os apóstolos são um grande exemplo disso, né? Sofreram, foram martirizados. Só que é aquela coisa, né? A gente não está ainda nem na poeira. E eles estavam perto. Para nós, que estamos 2026 anos distantes dele, só com a fé realmente que a gente consegue absorver tudo isso. De outra forma, a gente reage como animal mesmo. É isso. É isso mesmo. Reage pelo instinto, né? É o instinto falando mais forte, né, do que o raciocínio, né? É o instinto falando mais forte. Vou voltar aqui. Então, o versículo é: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, ou para vos preservar de alguma queda, né? Aí tem um texto do Emmanuel que ele comenta esse versículo, né? Ele usa escandalizeis aqui. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito, amadurecido na compreensão da obra redentora, se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns.
Então, olha o 2 aqui, né? Quando a gente chega, né, um processo mais íntimo aí da compreensão dessa obra do Cristo aí, do Evangelho, né, e se entrega realmente ao trabalho, ao processo aí, né, sugerido, vamos dizer assim, por Jesus, né, todas as vezes que a gente passa por alguma coisa complicada, vamos dizer assim, a gente não pode deixar de lado essas informações prévias aí de Jesus, né? Então, é indispensável ouvi-las muitas vezes, né? Vamos ler muitas vezes, para que aquilo realmente passe a fazer parte realmente, né, do nosso coração. E é interessante que ele fala no quadro das obrigações comuns, ou seja, nas questões do dia a dia, né? Porque a gente está sujeito a escutar coisas desagradáveis, vamos dizer assim, a todo instante, né? Por onde a gente passar, né? Então, que a gente possa se preservar, né? Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual por ele trazidos não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Você quer falar alguma coisa, Silvia? Esse é o exemplo do Chico, né? Foi perseguido. Divaldo também foi perseguido, né? Vários expoentes, vamos dizer assim, não dá para dizer expoente, mas vários, os que iniciaram o espiritismo no Brasil, que implantaram realmente, eles sofreram muitas perseguições de todas as espécies. Então, é um exemplo para nós. Com certeza. Então, esse que você falou, expoentes, entre aspas, aí, né? É o que ele coloca aqui, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, né? Usando as palavras do Emmanuel aqui, né? Seriam perseguidos, sem tréguas, pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Eu lembrei do Arigó, que foi preso, né? Depois ele trabalhava lá dentro da prisão, inclusive, né? Suportariam remoques de familiares, estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escuta, isso aqui, o versículo seguinte vai falar dessa expulsão dos templos lá, né? Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam a guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. Olha o Paulo aqui, né? O mestre divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Por isso que ele está alertando tanto, e por isso que ele fala e repete, né? A gente vê que ele repete várias vezes a mesma coisa, né? Ele está tentando, de todas as formas, acordar aqueles corações, né? E os nossos também, lógico, né? Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas nem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadureçam os raciocínios da luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo
no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Quer falar alguma coisa? Um exemplo disso, não dentro do Espiritismo, mas sim dentro da Igreja Católica, é a Madre Teresa, né? Nossa! Ela foi extremamente perseguida, ela teve momentos de dúvidas também, mas nunca desistiu, sempre persistiu na luta dela pelo cristianismo, não é nem pela Igreja Católica. Isso. Ela foi pelo cristianismo, ela viveu o que Cristo ensinou. É isso. Exatamente, você fala uma coisa importante, né? Porque tem os diversos segmentos aí devem ter os seus personagens aí, né? E não importa o segmento religioso, o que importa é o Cristo, né? O que importa é isso. Não importa o rótulo, né? Não importa o rótulo. O único rótulo que a gente gostaria de cristão, né? Vamos lá. E aqui ele fala uma coisa. Chegar lá que todos vão ter o mesmo rótulo, se Deus quiser. Se Deus quiser, minha flor. E aqui ele fala uma coisa interessante nesse segundo. E eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo aquele que vos tenha matado supõe estar oferecendo serviço a Deus. Não tem como a gente não lembrar da Inquisição, né? Não tem como. Olha, expulsar-vosão das sinagogas. É interessante isso aqui. É forte para eles, isso aqui era muito forte. As sinagogas eram as casas de oração dos judeus. Nelas, adultos e crianças adoravam a Deus, oravam e estudavam as escrituras. Eram, geralmente, segundo Chaurac, que é um estudioso do Evangelho, né, de obediência farisaica, pois os saduceus se restringiam aos templos e os essênios às suas comunidades. O judaísmo, no tempo de Jesus, não era simplesmente uma religião, conforme hoje compreendemos, mas uma cultura. Eles não tinham, por exemplo, a lei civil que a gente tem hoje, né? A única lei deles era o Antigo Testamento, né? Eram as Escrituras, né? A sociedade judaica inteira estava centralizada em torno da religião, da cultura, da lei judaica. A vida judaica inteira estava regulada pela sinagoga e estava entremeada pelas suas funções, incluindo toda a vida social. Desse modo, ser expulso da sinagoga era ser excluído da própria sociedade. E isso, para o judeu, era motivo de grande humilhação, pois quem era expulso dela era defraudado de todos os seus bens, não lhe sendo possível participar de nenhum negócio ou comércio. Isso está no Champlin. Então, para eles serem expulsos da sinagoga, era como se fosse expulso, quase que expulso do mundo, né? Era uma coisa horrível para eles, né? Jesus foi expulso da sinagoga. O século de nascença, por defender que lhe curava os olhos, também. Deste modo, isso não seria novidade para os seus adeptos. Todavia, era preciso que estivessem avisados, que estivessem preparados, né? E o Senhor, sabedor da missão de cada um, preparava-os para que por nenhum motivo viessem a faltar com o compromisso assumido com o Pai. E quando adviessem as dificuldades, eles resistissem e continuassem nos trabalhos. Eu lembro também de um versículo que está lá no Sermão Profético, não lembro o número, né? Que está em Mateus 24, não sei que versículo que é, mas que ele fala assim, por aumentar a iniquidade, muitos corações vão esfriar, né? Então, era o receio que ele tinha por ver tantas coisas que os discípulos também
esfriassem os seus corações, né? Mas ainda vem a hora em que quem vos matar acreditará fazer um culto a Deus. Nossa Senhora. E quanto que isso não aconteceu na história, né? Há na história evolutiva do homem várias maneiras pelas quais se tentou compreender Deus. Isso é natural, faz parte do processo de crescimento e autoconhecimento do ser. Porque quem lidou com a Inquisição, por exemplo, não é só a Inquisição, né? Isso, mas fazia porque era em nome de Deus, né? Acreditava nisso. Todavia, fruto do egoísmo e do orgulho existente em todos nós, criamos o hábito da violência para com todos os que divergem dos conceitos por nós esposados. E a gente vê isso nos dias de hoje. Assim, criamos história de perversidade, assassinando, torturando ou delatando elementos que julgávamos distantes do Senhor Supremo. Quer falar? Pode falar. Como tu mesmo disseste, hoje a gente se vê isso a todo instante, em qualquer religião. Não é uma prerrogativa de uma religião. E, em nome de Deus, se mata. Por incrível que pareça, no século de hoje, no nosso tempo. E se mata com crueldade, se mata criança, se mata idoso. Isso que é o mais triste. Aí eu acho que nós temos a obrigação de, a cada dia, continuar orando pelo planeta para ele evoluir. E só assim o homem vai compreender que Deus é amor, não é briga, não é guerra. Com certeza, minha flor, isso é muito triste, né? E na sequência ele fala aqui, ó, como protestantes, matamos católicos, como católicos, assassinamos protestantes, como cristãos, perseguimos judeus, como judeus, aprisionamos cristãos. E quando ele fala assassinamos, perseguimos, né, matamos, a gente meio que tem que se incluir, né, porque não é a primeira vez que a gente está aqui nesse planeta, né? Com certeza. E não é só sentido figurado, né? No momento que tu oprime uma outra religião, tu está assassinando. Né? Não deixa ela fazer os seus cultos, porque cada um tem o seu tempo, né, de religião, não é? A gente não pode querer impor nada a ninguém. Exato. Então, hoje os tempos são outros. São outros, mas não muito, né? Pero no mucho, como diria outro. Já falamos em direitos humanos, em ecumenismo, em compreensão para com semelhantes. Lógico que a gente não pode tomar por um exemplo para toda a humanidade, né? Existem aí grupos e grupos, né? Conceitos e conceitos, né? Porém, será que na inveja sentida, na angústia que destrói, na mágoa que paralisa, não estaremos também, de outra forma, assassinando o progresso, matando esperanças, encarcerando o amor? Isso você pode pensar até dentro de você mesmo, né? Meditemos nessas palavras, porque Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Ele fala isso lá para a mulher samaritana, né? Mais algum comentário daqui? Então, vamos para o seguinte, ó. E farão essas coisas porque não conhecem a mim, não conhecem o Pai nem a mim. Vamos lá. Na verdade, não conhecem, né? Assim, eles acham que conhecem, né? No fundo, não conhecem, né? Como a Silvinha falou, né? Vai chegar o momento em que eles vão entender que Jesus é só amor, não é
não são segmentos, não são, né? Então, esses segmentos que fazem essas coisas complicadas ainda, né? Não entenderam ainda, né? Jesus reitera aqui o que dissera em outro momento, que a gente, inclusive, já viu aqui no capítulo 15. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Lembra que a gente falou por isso? Porque não conhecem aquele que me enviou. Então, na verdade, ó, é a mesma fala, né? É a mesma fala. Vou ler de novo aqui, ó. E farão essas coisas porque não conhecem o Pai nem a mim. E quando ele fala aqui, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. É praticamente a mesma coisa. E que é o que a gente tem falado aí várias vezes, né? Quantas vezes ele está repetindo e falando uma coisinha diferente, uma palavra diferente, mas no fundo é o mesmo foco, né? A mesma mensagem. A repetição é uma boa figura didática e o Evangelho, por ser um manual de educação para a alma, repete, às vezes, a fim de podermos gravar em nossa intimidade os seus ensinamentos superiores. A gente aprende por repetição mesmo, né? Mesmo. A violência ou qualquer deserção da lei é fruto da ignorância. É por não conhecermos o que é Deus, nem o propósito de sua vontade, que ainda nos revoltamos contra nossos opositores ou pensamos em fazer justiça, entre aspas, com as próprias mãos. Desse modo, toda agressão está desautorizada para aquele que já busca no Evangelho seu ponto de referência para uma conduta de vida, principalmente se o uso da força tem sua suposta justificação nos motivos religiosos. Pois o texto é claro, é porque não conhecemos o Pai, muito menos o Cristo, que violentamente agimos. Sendo Deus amor, conforme nos ensina o evangelista, olha o que a Silvinha falou, né? Que vamos entender que é amor. Sendo Cristo a expressão máxima desse amor, como podem, dessa forma, coexistir amor e agressão nas atitudes daquele que o Pai se entrega, que ao Pai se entrega? Qual a justificativa para coagirmos nossos irmãos, filhos do Eterno, do mesmo modo que nós? Vamos lá. O texto do Emmanuel que comenta esse versículo aí. É porque ignoram. Dolorosas perplexidades, não raro, assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que se não justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca,
impedir as manifestações do bem é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isso. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Esse finalzinho aí, para mim, é o mais importante. Não leva o que os outros dizem, faz o que o teu coração manda. E acabou. É exatamente isso. Me lembro uma conversa aqui com uma amiga há alguns anos atrás, né, que ela estava tendo uma certa dificuldade dentro da casa espírita de implantar determinados estudos e algumas coisas, né, algumas atividades muito boas, adequadas, estudos, reflexões, né, mas eu lembro que a gente conversando, a gente falou o seguinte, ai, o que está acontecendo aqui? Peraí. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. O resto fica com ele, né? A gente faz o que a gente pode. E esquece as outras coisas, esquece as outras questões. Faz a nossa parte. Como você falou, esquece outras. Consideração. Como é que é? O esquecer, não levar em consideração. Isso, não vamos levar em consideração. Faz a nossa parte e deixa o outro fazer o que ele quer, né? Sei lá. Vamos. Tu estás falando, para quem que nós estamos no YouTube, né? Para quem está na casa, que tem a sua casa espírita e não consegue implantar, faz um estudo, convida meia dúzia. E daqui a pouco o negócio é dar o primeiro passo. Eu dou o exemplo do Elo do Espiritismo.net. Quando começou, era uma turma das 20 às 20h30. Hoje são 14 turmas de 1 hora. Então, é começar a trabalhar. No momento que a gente começa a trabalhar, o trabalho aparece. O desenvolvimento vem, e por mais que queiram atrapalhar, a gente não pode desistir. Não pode desistir. É isso aí. Fazer o que a nossa consciência acha que está certo e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. E vamos para o quarto versículo. Mas vos tenho falado essas coisas a fim de que, quando vier a hora delas, vos lembreis de que eu vos disse a respeito delas. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque eu estava convosco. Que bonitinho que ele era, né, gente? Mas vos digo tudo isso para quê, né? Sempre existia para quê? Porque existia algum objetivo, né? Sempre tem algum objetivo na fala dele, né? Ele é um mestre superior, portanto, nada fazia ou dizia por acaso. Mas vos digo tudo isso, reafirma ele, devido à importância da instrução. Será que já pensamos quantas foram as coisas ditas por ele a nos harmonizar e conduzir por um caminho mais seguro? Como temos analisado essas oportunidades e o que temos feito delas? Pois ele disse tudo isso com um motivo. Para quê? Para quê? Para quê? Para quando chegar aquela hora, para quando isso tudo que eu estou falando, quando chegar isso tudo que eu estou falando, né? Aquela hora é o momento do testemunho, pelo qual todos temos que passar. Quando fala todos temos que passar,
E quando fala em testemunho, testemunho a gente sempre lembra da cruz, do sacrifício final, né? Mas é o que a gente sempre fala, né? A gente dá um testemunho no dia a dia, né? Nas nossas ações, né? Após conhecermos uma matéria escolar, o professor aplica um teste que irá avaliar se podemos ou não ir adiante no aprendizado. Do mesmo modo, haja vida. Após o ensinamento, vem o testemunho, para que possamos não só fixar o conteúdo aprendido, como também ser aferidos. O versículo é claro. Esta hora vai chegar. Só uma brincadeira aqui, né? Aquela história que você pede para Jesus, me ajuda a ser paciente, né? O que ele vai fazer? Ele vai mandar situações para você exercitar a sua paciência, né? Então, ele está te atendendo. Parece a gente vive falando assim, Deus, dá-me paciência para aturar isso, né? Então, atura. Então ele vai dar momentos, né, oportunidades para você exercitar aquilo, para você ficar bem naquilo, né? É o que o professor faz. Eu era professora de matemática. Nossa, eu dava 500 mil exercícios para as crianças fazerem. Concluindo, a evolução é uma lei para que ela se efetive. Se é natural a revelação que vem do alto, é também necessário o testemunho, que apropria o ensinamento na intimidade de cada um. O bom mestre é aquele que prepara seus discípulos para os desafios que terão de enfrentar dentro do próprio processo educativo. Jesus é o mestre dos mestres e, por isso, ensinava visando a libertação do espírito imortal, pois quando chegar aquela hora, ele há de estar preparado. Vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Então, quando chegar essa hora, lembra de tudo que você estudou do Evangelho, lembra do Jesus, lembra dos discípulos, né? Quando surge essa ocasião que denominamos testemunho, momento de dificuldade qualquer, né? É preciso que o Espírito use todos os recursos que já lhe foram oportunizados. Às vezes a gente utiliza a parte, né, do que a gente usou. E tem hora que a gente nem lembra, nem lembra do que aprendeu, né? Nada há ao acaso. Tudo o que hoje aprendemos é para que seja dinamizado em um momento próximo, em favor de alguém. A economia da vida permite que adquiramos um valor, porém, com o objetivo dele usufruirmos para o bem comum. O Senhor tinha dito isso, ensinado, assim seria preciso estar coerente com o ensinamento da hora oportuna, ou seja, seria preciso lembrar-se de suas lições no momento aprazado. Há no versículo, mais uma vez, um objetivo, por parte do autor do quarto evangelho, por parte de João, né, de mostrar, pela presciência de Jesus, que ele era o Cristo. Porém, mais do que por sua capacidade premonitória, mostra Jesus ser o espírito elevado que é, pela grandeza moral do que ensina e por sua capacidade superior de vivenciar tudo o que diz a seus seguidores. E não vos disse isso antes, porque estava convosco, né? Jesus cuidou dos seus discípulos para que nenhum deles se perdesse ou se perca em se tratando dos atuais seguidores. Desse modo, com todo o carinho e atenção, busca sempre esclarecê-los, dando prioridade ao fortalecimento espiritual de cada um. Tudo ensina dentro daquilo que sabe ser mais importante, visando ao maior entendimento das questões essenciais da vida. Porém, chega um momento em que é preciso deixar cada um entregue a si mesmo, que é o momento que ele vai embora, né? A gente já falou sobre isso. E aí a gente tem que caminhar pelas próprias pernas, né? Apesar de nunca faltar a proteção espiritual, obviamente, está sempre com a gente, né?
para que possa demonstrar a fidelidade aos princípios esposados na prática diária. É aquele exemplo que a gente falou, né, do pai que ensina o menino a andar de bicicleta, né? Uma hora ele vai ter que largar o menino vai ter que ir sozinho, né? A gente vai ter que a gente está caminhando sozinho, entre aspas, né? Estamos sempre com a proteção espiritual, sim, mas estamos, assim, tentando demonstrar, o que ele fala aqui, estamos tentando demonstrar essa fidelidade a esses princípios aí esposados, ou seja, ao ensino do Cristo, né? Assim, enquanto estava com eles, não precisavam de maiores recomendações quanto à perseguição sofrida aos eleitos do Pai Supremo, pois ele era o alvo. O alvo era ele, né? Os discípulos só estavam ali de figurante, vamos dizer assim, né? A partir do momento em que os deixaria, e que naturalmente eles dariam continuidade ao trabalho de implantação do reino no coração das criaturas, eles seriam o escopo maior. Quer dizer, o alvo iam ser eles próprios, né? Dessa forma, esse seria o motivo do esclarecimento vir só nessa hora, ou seja, naquele instante de maior amadurecimento deles e também de maior união, visto a conscientização das dificuldades que adquiriam. Desculpa, dificuldades que adviriam, Nossa Senhora. Tudo tem o seu tempo. Se hoje estamos passando por dificuldades em qualquer instância, há uma razão de ser. Já fomos preparados para que assim se dê. Elas, as dificuldades, jamais serão maiores do que nossa capacidade de suportar. Pois, caso contrário, onde o aprendizado, objetivo maior dos acontecimentos, é aquela coisa, né, que Jesus dá Deus dá o frio conforme o cobertor, né? E ele fala que meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Ele dá o que a gente consegue suportar, né? Há um momento de instrução, depois, e só depois, o de teste. Se hoje estamos na hora da prova, avaliemos com segurança, busquemos os recursos, pois já possuímos em nós plenas condições de superação. É só questão de tranquilidade e ajuste, pois ninguém consegue encontrar o caminho estando em desespero. Acalmemo-nos, lembremos dos ensinamentos que ele já nos ministrou e estaremos prontos para a vitória final. Quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Comentários? É um texto um pouco longo, né? Mas interessante. Agora vem um texto do Emmanuel aí que ele comenta esse versículo. Quadro negro, da Nuvem de Luz. Interessante o texto, né? O título. Referia-se Jesus quando ele diz, né? Não vos tenho, mas tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vos tinha dito. Então veja só. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos, entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Quer dizer, Jesus estava avisando o pessoal, né, os discípulos, que ele estava para partir, né, que ele ia para o testemunho final, né? Cada discípulo terá a sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso entre os companheiros. Quer dizer, ele vai ter que mostrar sozinho ali no quadro, né? Sobre a zona escura,
o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isso mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprendizado se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz, alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Emmanuel, acho que gostava de matemática. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Junto do quadro negro você consegue galgar os seus degraus, né? Achei bonitinho esse texto do Emmanuel aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Nada? Achei bonitinho esse oitavo aqui. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas e somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Fala, querida, fala. Esse pedacinho me lembrou uma pessoa que, em vez de olhar o lado bom das coisas, sabe, aquela pessoa sofrenilda, só pensa em coisa. Isso me lembrou essa pessoa. Mas, como eu digo, amar é dividir, né? E aí a gente cada vez soma mais. Eu também gosto de matemática. Exatamente. Muito bom. Também gosto de matemática, né? Dei aula de matemática, só posso gostar, né? Bom, gente, dentro do capítulo 16, né? Aí começa a perícope que é o Paracleto. E aí é um texto grande, né? Do 5 até o 33. Eu acho que eu coloquei ele todo aqui. Tudo bem a gente dar uma lida nele? Para a gente ter uma noção geral do que vem à frente? Bora? Eu sou da opinião da gente parar por causa dos outros. Ah, tá. Porque hoje estamos meio num grupo bem reduzido, né? E aí, a minha opinião é essa, mas se quiserem tocar, eu sou parceira. Não, tudo bem, tudo bem. Eu acredito que você tenha razão. Eu acho que, então, a gente para hoje, né? E acho que as pessoas tiveram aí alguns imprevistos aí, não estão conosco aqui. Então, paramos por aqui, a semana que vem a gente começa, então, com o Paracleto, tá bom? Obrigada a vocês que estiveram conosco e, se Deus assim o permitir, a gente está aqui na próxima semana, prosseguindo, então, com o Paracleto. Beijinho no coração de todos, fiquem com Deus.